Bem, galera, tudo certinho? O professor Leonardo novamente aí pelo Gabarito Enem, ok? Falar sobre biologia. E o nosso tema de hoje, infecções. E antes de começar a aula, apresentando para vocês o símbolo de risco biológico, existindo esse símbolo, sai de perto, né? Esse símbolo é um pouco pior do que radiação, né? A radiação você tem medo mesmo, você, fica desesperado, vai e vaza. Esse daqui a galera não conhece muito. Eu tenho um amigo que tatuou isso na perna, né? Então, o resultado, né? Meu querido, eu não vou falar teu nome, né, Chuchu? Mas o que acontece? Esse meu colega, esse grande amigo meu, na verdade não colega, amigo, né? Amigo de faculdade, enfim, tatuou isso na perna. Quem conhece esse símbolo simplesmente não encosta no Lelê, né? Porque o Lelê está completamente infectado pelo símbolo que ele carrega na perna, embora não esteja. Parabéns aí, Lelê, foi papai há pouco tempo, ok? Mas vamos lá. Galera, antes de começar a aula de hoje, vou já, para dar uma salpicada, um gostinho, a gente está com um projeto interessantíssimo, aí eu não posso falar o que é, mas é uma novidade que o Gabarito Enem está preparando aí para os nossos alunos e para cada professor de cada área. Então, espera que vem coisa boa aí pelo Gabarito Enem, beleza? Continuando então a aula, vai ficar curioso mesmo. O cara falou, não falou nada, mas a ideia é essa. Bem, símbolo de risco biológico, a gente vai falar de infecção, estamos em 8/10 de 2014. Hoje, por volta de 2 horas da tarde, assistindo o jornal, a gente está vivendo uma crise extremamente complicada e assustadora, que é a crise do Ebola, que até então, embora a doença tenha tido os primeiros casos registrados na década de 70 ainda, a doença nunca foi tão problemática, tão grave, tão assustadora como está sendo agora, não pela modificação do vírus, e sim pela abrangência de contaminados. Hoje foi confirmado mais de 4 casos de contaminados na Espanha. Então a doença era centralizada no interior da África, isso nos gerava tanto respeito pela doença, tanto interesse em buscar a cura, mas agora casos na Europa, a primeira morte aconteceu hoje também, 8/10 de 2014, nos Estados Unidos, na região do México, onde o primeiro contaminado veio a falecer. A perspectiva de morte é de 10% nessa doença, então é mais normal que o indivíduo venha a morrer do que sobreviver, e a gente vai ficando assustado com isso, né? A doença está chegando aí com força total. Eu espero que antes disso a gente tenha descoberto aí, e já está em estado avançado, o tratamento eficaz, porque até então é ineficaz o tratamento, e cura, né? A chance de sobrevida é de 10%, então a cura está longe de acontecer. Então, eu espero que com o tratamento a gente consiga alcançar essa cura dessa doença tão devastadora, tão assustadora. Iremos falar sobre ela no fim dessa primeira parte da aula sobre infecção, que é especificamente sobre vírus, ok? Mas vamos lá. Antes de falar de doença, a gente vai discutir sobre alguns conceitos que é de grande importância para vocês, em relação a entender o processo da doença, a contaminação, aonde eu encaixo o agente infeccioso, aonde eu encaixo o vetor, o que é um hospedeiro intermediário, o que é um hospedeiro definitivo, o que é uma endemia, uma epidemia. São conceitos que nos faz entender a dinâmica da doença, a dinâmica da transmissão, e entender tudo que está em torno desse conhecimento, né? Então esse conhecimento nos dá uma base para a gente poder puxar várias questões e acertá-las, né? Acertar mediante a base dos conceitos que nós iremos discutir na aula de hoje, primeira parte da aula de infecção. Bem, endemia. Então o que seria uma endemia? A endemia é quando a doença ela se propaga numa área geograficamente controlada e o número de casos também é controlado, ou seja, eu vou ter um pequeno número de casos e a área geográfica é controlada. O melhor exemplo que nós temos é a malária na região norte. Temos também a doença de Chagas, região norte, nordeste e sudeste, que são as áreas do Brasil mais afetadas pelas endemias, certo? Então, área geográfica controlada, número de casos controlado, a gente vai chamar isso de endemia. Bem, galera, como nós vimos então, no conceito de endemia, área controlada, número de casos controlado. Na epidemia, a gente só muda o número de casos. O número de casos é grande, mas a área é geograficamente controlada também. Então a gente tem aqui, propagação de uma doença, um grande número de casos,
número foge à ideia anterior de endemia em determinada região. Se enquadra no processo anterior. Então a gente tem uma delimitação geográfica, mas nós não temos o controle da doença em número de casos, beleza? Um exemplo mais clássico que nós conhecemos, sendo os cariocas, né, a população carioca, os mais afetados pela dengue, a dengue é um exemplo de praticamente de 2 em 2 verões, né, a gente tem aí epidemia de dengue no Rio de Janeiro, beleza? Próximo conceito, mais devastador e assustador, pandemia. Perde-se o controle geográfico, perde-se o controle de número de casos. A doença não controlada sendo propagada no mundo inteiro, ou em pelo menos grande parte do mundo. Quem vai determinar o encaixar da doença em o conceito pandemia são organizações relacionadas por exemplo, CDC dos Estados Unidos, controle de doença contagiosa. Nós temos a Organização Mundial de Saúde, que pega todas as informações provenientes de todos os grandes centros de saúde, Rio de Janeiro, Fiocruz, por exemplo, e coloca isso tudo num pacote e vê se há necessidade de divulgar para a população se aquilo dali é problemático, como sendo uma pandemia ou não. Então, o exemplo clássico que nós temos até hoje é a AIDS, né, que começou na década de 80 e é o único país de língua latina que fala AIDS é o Brasil, então o nome correto, latinizando, é SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, uma doença causada pelo vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. E aí a pandemia, que desde a década de 80 não deixou de ser pandemia. Surge como um surto nos Estados Unidos e ainda na década de 80 já é classificada como sendo pandêmica. Um dos principais veículos de contaminação no Rio de Janeiro foi o Rock in Rio, que aconteceu na década de 80, o primeiro Rock in Rio, e a partir daí a doença chegou ao Rio de Janeiro e se propagou pelo Brasil inteiro. Bem, coisa terrível, né? A galera lá curtindo um rock, fazendo sexo, usando drogas e contraindo o vírus HIV. Coisa horrível. Continuando então, então, como eu falei, HIV, né? O vírus HIV se propagou dessa forma, a pandemia seria a SIDA, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, e a gente teve um exemplo em 2009, que foi a gripe suína. Iremos tratar dela aqui também, já que se trata de uma virose. A gripe suína foi feito um alarde gigantesco em cima dessa doença, e quando na verdade não deveria ter sido, mas eu entendo que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta de informação. O problema é que você, quando informa a população, tem muita gente muito assustada. A maior parte da população humana que contraiu a gripe suína, ela sobreviveu. Então assim, foi um alarde que os grandes políticos viram como sendo desnecessário. Mas eu particularmente não vejo dessa forma. Mas deixou de ser. Em 2009 ela foi colocada como sendo pandêmica e mesmo em 2009 ela deixou de ser classificada como pandêmica pela redução de número de casos. Esperava-se que a gripe aviária se tornasse uma pandemia e não se tornou, certo? Ela não chegou a virar uma pandemia, mas a perspectiva de que se tornaria era gigante, já que as aves transmitiam essa doença para o ser humano de forma direta. Então a gente não chama de contaminação direta, mas as aves como vetor, né, elas levavam a doença para o ser humano. Embora não tenha se tornado, a gripe aviária foi dada como uma possível pandemia, se não me falha a memória, em 2008 e 2007. Continuando, surto epidêmico. Então o que acontece? Surto epidêmico é quando eu não consigo enquadrar a ocorrência do caso em nenhum dos 3 conceitos anteriores. Vamos citar um exemplo aqui. Malária. Malária é uma doença endêmica da região norte. Certa vez uma amiga minha, ela trabalhando na área de saúde na região norte, o marido dela militar foi transferido para lá, e ela já chegou a assumir no posto de saúde. E ela falou que era corriqueiro a discussão entre moradores da região, daquele bairro ali da região norte, e de forma natural, tratando da malária. Tipo, você ficou bom da malária? Como se fosse aí, tomou café hoje de manhã. Então essa questão de ser comum a questão da contaminação dentro da região norte devido à grande presença do vetor que é o mosquito fêmea do gênero Anopheles. Então o cara está lá, em grande quantidade. Então a perspectiva de contaminação se torna também gigantesca. E dessa forma, lidavam com a doença de uma maneira muito tranquila, muito calma, como se fosse uma coisa normal. Para a gente é assustador, mas para a galera lá, estava em casa. Embora o número de casos dentro daquela região
seja enorme, lembrando que é uma área endêmica da região, endêmica da doença, a infecção de fato ocorre naquela região. Então, o que foge o conceito de endemia é o número de casos. Então, eu estou dizendo que o número de casos dentro daquele bairro era gigantesco. Eu não poderia colocar essa doença classificada como sendo endemia. E também não poderia colocá-la como sendo epidemia, porque ela não se conceitua na classificação de epidemia. Resultado, eu enquadro ela no surto epidêmico. Beleza? Não tem onde colocar a doença, eu coloco em surto. Existem doenças que, devido ao grande grau de letalidade, o grande grau de infestação, a gente vai classificá-la como sendo surto, independente da região, independente do volume. Um exemplo, uma escola de 1.000 alunos, onde 2 alunos manifestam meningite, pela letalidade da doença, pela perspectiva de contaminação, essa doença vai ser dada como surto dentro daquela escola. Então, independente da área, do volume de indivíduos contaminados, às vezes a doença é tão grave e a disseminação dela é tão viável que as organizações locais de saúde classificam, então, essa manifestação como sendo surto epidêmico. Beleza? Outro exemplo, ocorrência de dengue no inverno é normal. Não é normal grande número de casos de dengue no inverno. Como a perspectiva de contaminação é no verão, quando eu tenho um grande número de casos de dengue no inverno, eu também vou classificar como surto, porque fugiu a época esperada da doença ocorrer. Então, não classifiquei a doença, não consigo colocar como epidemia, como pandemia, ou tampouco como endemia, eu vou colocar como surto epidêmico. Um outro exemplo, na África, o ebola. O ebola na África não é epidêmico. O ebola na África é dado como surto epidêmico. Como eu não consigo classificar essa doença como sendo epidemia, porque não é uma característica de ocorrência, ocorre de forma espaçada. Então, o indivíduo, a gente classifica nesse momento o ebola como sendo surto epidêmico, e provavelmente na Espanha falta muito pouquinho para a gente poder classificar também o ebola como sendo surto epidêmico de forma assustadora. Isso é uma informação extremamente atual. Próximo conceito, infecção. Galera, e aí meus queridos profissionais da área de enfermagem que me perdoem, mas os livros de enfermagem têm um conceito muito equivocado, ao meu ver, sobre infecção. Então, o conceito de infecção dentro da área da enfermagem é muito contraditório pelo meu ponto de vista. E eu estou dizendo isso de uma forma pessoal mesmo. Eu trabalhei durante muito tempo na área de saúde, dando aula para pós-médio, dentro do conceito de enfermagem, etc. A gente trabalhava muito isso. E os professores de enfermagem que trabalhavam esse conceito com os alunos diziam o seguinte: infecção, presença de agente infeccioso no organismo com multiplicação do mesmo e manifestação dos sinais e sintomas da infecção. Bem, vamos parar para analisar o que está escrito aqui, que é um pouco diferente. Presença do agente infeccioso no organismo, vírgula, podendo ou não gerar sinais e sintomas da doença. Sinais e sintomas seriam a manifestação da doença propriamente dita. E vários coordenadores que eram os meus chefes diretos nesses cursos que eu dava aula, não conseguiam me convencer do contrário. Na verdade, ficava meio que embananado quando eu questionava o seguinte: vamos lá, há de convir que se não há regra, se tem exceção, não há regra, certo? E esse conceito é equivocado mediante uma seguinte colocação: digamos que o indivíduo seja portador do vírus HIV, como existem vários aí, que sequer manifestam a imunodeficiência, porque o vírus HIV não tem potencial de invadir a célula CD4 do cara. O cara não vai manifestar a infecção propriamente dita, que é a imunodeficiência. Ok? Esse cara está infectado? Tá. Se o vírus está dentro do cara, o cara está infectado. Porém, o cara vai manifestar a infecção? Não, porque não ocorreu a multiplicação do agente infeccioso, com isso não vai ocorrer os sinais e sintomas da doença. Resultado: o indivíduo está infectado e a doença não vai se manifestar. Quantos indivíduos tiveram contato com Toxoplasma gondii? Pelo menos a maior parte da população mundial, que é um protozoário que causa toxoplasmose, em indivíduos com imunidade baixa, tendo em vista que esse é um agente infeccioso oportunista, né? Só se manifesta quando os sinais e sintomas da doença, quando há uma proliferação do micro-organismo consequente à baixa imunidade do indivíduo. Nesse caso, se o agente infeccioso entrou no organismo do cara, o cara se apresenta infectado.
Só que a maior parte da população mundial que teve contato com esse protozoário, talvez eu, provavelmente sim, não manifestou a toxoplasmose. Em dado momento eu estive infectado, porém não tive sinais e sintomas da doença. Logo, infecção pode ser dada pelo menos, e a gente pode parar por aí, pela presença do agente infeccioso no organismo. Ponto. Se o cara vai manifestar ou não a doença, já são outros 500. Beleza? E equivocadamente a enfermagem coloca como sendo obrigatório a manifestação de sinais e sintomas, já que o agente infeccioso obrigatoriamente vai se multiplicar dentro de um organismo. Eu não concordo com isso. Mas entendemos o que é infecção. Depende do agente infeccioso para ocorrer. Inflamação. Não tem nada a ver inflamação e infecção. Inflamação é uma resposta do seu corpo a uma lesão de tecido. Uma espinha, um estiramento muscular, enfim. Um processo que vai levar ao teu corpo a reagir, a gerar uma manifestação inflamatória, que aí sim, obrigatoriamente vai gerar isso daqui. Dor, calor, rubor e edema. Dor, extremamente necessário, que indica que você está com problema. Calor, devido ao grande fluxo sanguíneo direcionado àquele local inflamado. Calor é local, não é febre. Febre é uma indicação de infecção. O calor da inflamação é local. Rubor, vermelhidão, o fluxo sanguíneo ali vai aumentar, a tendência é que o local fique vermelho. E edema, como o vaso dilata, o vaso sanguíneo vai dilatar para aumentar o aporte sanguíneo no local lesionado, para que haja multiplicação celular, fechamento daquele buraco lá que foi aberto, a gente entende que o vaso, por dilatar, os poros desses vasos se apresentarão numa circunferência maior. Consequentemente, eu vou ter o extravasamento de líquido para o intestino, o espaço entre as células teciduais, de uma maneira mais intensa. Consequentemente, eu vou ter o inchaço, retenção de líquido no local inflamado, ok? É isso aí que vai gerar o processo inflamatório. O melhor exemplo para isso é a furunculose. O furúnculo caracteriza o que é um processo inflamatório. Incha pra caraca, fica quente a beça, dói pra diabo, ok? E fica extremamente vermelho e quente, certo? Então, resultado. Desculpa, galera, mas outro conceito de enfermagem que eu não concordo, na verdade, eu nem sei qual é a ordem, eu li dado o livro o seguinte: todo processo inflamatório leva ao infeccioso, ou todo infeccioso leva ao inflamatório. Para mim não faz a mínima diferença, porque para mim uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá voltar para a inflamação, para a infecção, desculpa. Presença de agente infeccioso no organismo. Digamos que o indivíduo tome uma facada. Tomou a facada. Tomou a facada, teve uma lesão. Consequentemente, o cara vai ter o que nós conhecemos como inflamação. Certo? Teve a lesão, vai ter um processo inflamatório. Aquela faca veio de fora, parceiro. Ela está contaminada, provavelmente. Então, algum agente infeccioso possivelmente entrou no organismo. Sei lá, talvez o Clostridium de tetânia, o bacilo causador do tétano, pode ter entrado. Consequente a essa lesão que vai gerar um processo inflamatório, o indivíduo vai acabar manifestando também o que nós chamamos de infecção. Beleza? Bem, só que se o maluco simplesmente teve um estiramento muscular, uma lesão no músculo, teve alguma abertura de fora para dentro? Não. O cara vai ter um processo inflamatório? Vai ter um processo inflamatório. E vai ter algum processo infeccioso mediante a ele? Esse processo inflamatório? Não. Beleza? Mas tudo bem, digamos que seja ao contrário. Digamos que seja uma infecção que leva a uma inflamação. Já vimos que uma inflamação que leva a uma infecção pode estar conectada ou não. Mas digamos que seja um processo inflamatório, infeccioso, que leva a um processo inflamatório. Vamos lá. O indivíduo que tem catapora. Catapora é uma infecção inicialmente respiratória, o vírus se propaga pelo organismo e acaba ocorrendo uma manifestação das pústulas, as perebinhas da catapora, que na verdade são perebões, né? Então é um processo infeccioso, que é o vírus no organismo do cara, que vai gerar um processo inflamatório, que é a formação das lesões na pele, que é o que agrava a doença, beleza? E aquele cara com HIV, que tem o vírus, mas não manifesta a doença, ele está infectado? Tá. Ele está com infecção? Tá. Isso nele vai gerar algum processo inflamatório? Não. Então, se existe exceção, não há regra. Ok? Vamos pular para o próximo tópico. Nosso conceito, vetor. Bem, o que é um vetor? Todos os conceitos estão interconectados, né? Endemia, epidemia são propagações, né? Como que eu classifico as propagações das doenças
né? A infecção, a presença desse agente infeccioso no organismo, a inflamação é o que pode ser gerado por uma infecção, e o vetor é o cara que vai transmitir um agente causador para o organismo humano, não sendo da espécie humana e levando esse agente causador para a espécie humana. É claro que esse cara está levando o agente infeccioso e não a infecção. Mas, geralmente, aquele agente infeccioso vai determinar com que haja manifestação da infecção, que seja a longo prazo, a curto prazo, ou não aconteça, né, como a gente já viu nos conceitos anteriores. Bem, só que esse animal, ele não pode ser da espécie humana, ele pode ser um mosquito, pode ser um cachorro. Léo, mas se, na verdade, esse indivíduo for um ser humano, por que ele não é vetor? Porque a contaminação, quando é de homem para homem, ela é dada como contaminação direta e não indireta. Indireta é quando que para o agente infeccioso alcance o homem, necessite passar por dentro de um animal de uma outra espécie, como um cachorro, como um morcego, como uma ave, como um mosquito, como uma pulga, ok? Como um rato, certo? Se for de homem para homem, a contaminação é direta. E aí o homem, não, nesse caso, não vai ser dado como vetor. Léo, e se for um homem passando uma contaminação para o cachorro? Seria uma contaminação direta ou indireta? Aí eu te digo que eu não sei, porque eu não sou veterinário. Continuando então, vamos lá. Agente infeccioso ou agente patogênico. Eu gosto muito dos termos médicos, né? Na verdade, a medicina, a enfermagem, a área de saúde como um todo, a área de direito também é campeã de fazer isso, coloca uns termos completamente rebuscados. Alguns pastores também fazem isso, para que o indivíduo não entenda o que o maluco está querendo dizer, né? Certa vez um professor chegou para mim e falou assim, para a turma, né? Estávamos nós, né, olhando lá o paciente, e de repente o paciente morreu. Eu cheguei para a mulher do paciente e falei, seu esposo veio a óbito. A mulher, graças a Deus, eu estava orando para que ele melhorasse. O cara morreu, velho. E a mulher estava dando graças a Deus que o marido dela morreu. Equivocadamente, porque ela não sabia o que significava óbito. Para ela, óbito era cura. Entendeu? Então, por que o médico não chegou para aquela mulher que provavelmente estava com um aspecto humilde, sei lá, provavelmente falta de cultura? A gente associa a humildade. Né? A humildade que eu estou dizendo é humildade, tipo, o cara é humilde, o cara, sei lá, dá dinheiro aos pobres. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo humildade de falta de grana, o que leva a falta de conhecimento. Tem muito cara que se destaca mesmo sem grana, mesmo sem cultura. Mas só que, na verdade, a maioria das localidades que a gente tem no Rio de Janeiro estão diretamente relacionadas à cultura, e cultura eu digo de uma maneira diversa, cinema, acesso à cultura, né? Faz o cara ficar com a mente mais aberta, o cara ficar mais inteligente. E, na verdade, falta isso, cara. Falta isso. Certa vez uma colega me contou uma história de um posto de saúde, e eu acredito piamente. Foi o seguinte, ela orientando a mulher a botar camisinha, um grupo de mulheres botando camisinha, os postos de saúde têm uma iniciativa bacana de orientar para que não haja gravidez indesejada ou gravidez prematura durante a adolescência. Ela ensinando a mulher a botar camisinha na banana, parceiro. Só que a mulher engravidou. Depois de 3 meses, a mulher foi lá e reclamando com a orientadora lá, a enfermeira, e falou o seguinte, doutora, eu simplesmente engravidei, fazendo o que a senhora mandou fazer. Aí, como que a senhora fazia? Eu pegava a banana, botava a camisinha e fazia sexo com meu marido. Pode rir, mas é verdade. Mole? Então, a falta de informação. O médico chega para o paciente e fala o seguinte, o senhor está com uma patologia. Hoje a literatura aceita esse termo, mas o conceito patologia, que está relacionado a um agente patogênico, está errado. Eu fiz patologia clínica no meu ensino médio, eu fiz uma área onde havia um treino para que nós estudássemos uma possível doença na análise de secreções de tecido de um indivíduo supostamente contaminado. Isso é patologia, é o estudo da doença. Patos, doença, logia, estudo, ciência, conhecimento, ok? Resultado. Léo, então tá errado aí. Agente infeccioso, agente patogênico. Patogênico está correto. Doença, gênese e formação. Então, o agente patogênico é um possível causador de uma doença. Então, o médico deveria chegar ao paciente e falar assim, meu amado, você está apresentando uma patogenia. Quer saber? Vai pro inferno, fala que o maluco está doente, pô. Acabou, certo? Para de ficar com esse terminho rebuscado, o cara não entende.
Nosso governo faz uma campanha pública contra a DST equivocada. O cara coloca DST, AIDS. O Capiauzinho, o cara sem cultura, ele está preocupado com a AIDS, ele não sabe nem o que quer dizer DST. Vários alunos já perguntam o que quer dizer DST, a sigla. Não sei, doença sexualmente transmissível. Só que o cara não sabe o que é DST, ele está preocupado com a AIDS. Aparece uma ziquezira no pênis do cara, ou sei lá, na vulva da menina, ele vai lá e vai pagar, ó, vai tirar um dinheirinho, vai pagar um teste de HIV, vai dar negativo, o cara morre de sífilis. O cara não sabe que a sífilis está enquadrada dentro das DSTs. Uma doença curável, penicilina até o topo, que ele vai tomar, mas vai ficar curado, zero, vai ficar zeradinho. Mas devido a um equívoco de campanha pública, de campanha política para a DST, o maluco acaba errando e simplesmente morrendo de uma doença curável, ok? Vamos lá, continuando então. Agente infeccioso ou agente patogênico é um indivíduo, né, um vírus, uma bactéria capaz de causar uma doença. Qualquer ser capaz de causar infecções. E a infecção é a presença do agente infeccioso no organismo, ok? Continuando então, galera, olha só, Léo, você está viajando muito, você está perdendo tempo falando de política, de sei lá o quê. Meus amores, questões relacionadas ao tema, já vi várias, né, de equívocos em matéria por exemplo, doença de Chagas, velho. Doença de Chagas, o cara deveria incentivar e estimular o indivíduo a não construir casa de pau a pique ou estuque, dependendo da área, barro, água, palha e bambu. O cara faz a casinha dele. Só que o barbeiro se aloja ali. O cara, para fazer a casinha, tem que desmatar. Então o barbeiro não vai ter mais aonde ficar. Ele vai ficar lá. E durante a noite ele vai sugar o sangue daquele cara. E ele pode estar transmitindo o Trypanosoma cruzi para o indivíduo. E o indivíduo pode estar manifestando posteriormente a doença de Chagas. O governo gasta rios de dinheiro com o tratamento da doença de Chagas, quando na verdade gastaria muito menos se ele construísse casas de alvenaria para o indivíduo que mora em casa de pau a pique. Ou seja, gastaria um dinheiro inicialmente, mas iria economizar tardiamente. Só que o maluco fica 4 anos, no máximo 8, o cara tá nem preocupado se o governo que vai vir posteriormente vai segurar a batata quente, sacou? Então, resultado, isso tem muito a ver com o Enem, isso tem muito a ver com a UERJ, eu já vi várias questões relacionadas a isso. Em relação à doença de Chagas, já vi uma questão falando sobre a falta de incentivo à busca de um tratamento mais eficiente, mais eficaz contra a doença de Chagas, porque é uma doença de pobre. Uma doença de pobre. Vai ver hipertensão, vai ver diabetes, que é doença de qualquer um, inclusive rico. Então a galera corre atrás e acha a cura. O ebola não é... Enfim, vou falar do ebola depois. Depois eu volto nesse ponto. Bem, galera, vamos lá. Próximo conceito, hospedeiro. O hospedeiro pode ser o vetor ou não. Lembrando que o vetor é o indivíduo que não é da espécie humana que transporta o agente infeccioso até o ser humano. O hospedeiro, ele pode ser intermediário definitivo. Quem vai definir isso é o agente causador. Se o agente causador faz a reprodução assexuada dentro daquele cara, aquele cara vai ser o hospedeiro intermediário. Se o cara faz a reprodução sexuada dentro daquele cara, ele vai ser o hospedeiro definitivo. Sexuada definitivo, assexuada intermediário. Exemplo, Trypanosoma cruzi, novamente voltando para a doença de Chagas. O alvo dele não sou eu, o alvo dele é o barbeiro. Mas ele sabe, pela seleção natural, a natureza impôs isso para ele, só sobrou esses caras, os melhores, que o barbeiro sugava o sangue do ser humano. Então seria interessante, claro, não só do ser humano, outros mamíferos, que inclusive pode desenvolver a doença de Chagas. Então ele alcança o mamífero, macaco, paca, ser humano, para, sabendo instintivamente uma obra, que o cara nem instinto tem, mas enfim, a natureza impôs isso para ele, que ao se alimentar, o barbeiro suga o sangue do mamífero. Então ele vai alcançar o hospedeiro definitivo dele, que é o barbeiro. O Trypanosoma cruzi no ser humano faz a reprodução assexuada. E no barbeiro ele faz a reprodução sexuada. Logo, o barbeiro é o hospedeiro definitivo e o homem é o hospedeiro intermediário. Beleza? Toxoplasma gondii, a gente nem entra no ciclo do cara. É ruim para ele e ruim para a gente. Certo? O alvo do cara é o felino. E a gente não entra no ciclo de reprodução do Toxoplasma gondii. Então a gente está ali acidentalmente contaminado.
E aí a gente pode manifestar uma doença por conta da presença desse agente infeccioso. Enfim, então a doença de Chagas é um exemplo onde o vetor é o definitivo, o hospedeiro definitivo, e o homem é o hospedeiro intermediário. O homem é tão soberbo que ele acha que ele é o hospedeiro definitivo de todas as doenças. A doença de, por exemplo, uma verminose muito endêmica também da região norte, nordeste, sudeste, a teníase solitária, o porco ou o boi são os hospedeiros intermediários, porque o estágio de larva vai estar nesse animal. Quando o homem come essa larva junto à carne do animal, ele vai adquirir o verme, a larva, essa larva vai dar origem a um verme dentro do intestino do cara, e um único verme vai fazer a reprodução sexuada dentro desse organismo que somos nós. Logo, boi ou porco são vetores e também hospedeiros intermediários. Já nós somos os hospedeiros definitivos e os acometidos pela doença. Beleza? Isso é importante a dessa saber, galera. Como tudo que eu estou falando até agora. Bem, isso daqui também é legal. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, vamos dar uma paradinha para beber uma água, fazer um xixizinho e daqui a pouco a gente está de volta, beleza?